É isso aí, nação. Vamos agora para as últimas notícias do nosso Mengão, né? E o Flamengo que aceitou a proposta do Botafogo na compra de Mateuzinho, só que o jogador faz uma revelação. Para ele, se faz necessário esperar um pouco mais, principalmente porque o Corinthians também está na briga para contratar o atleta. E a matéria do site Coluna do Fla traz o seguinte destaque: Flamengo aceita a proposta do Botafogo, mas Mateuzinho prioriza o Corinthians. O Flamengo segue trabalhando na montagem do elenco para a temporada de 2024. Sendo assim, o clube rubro-negro conta com a saída de alguns atletas, como Mateuzinho. O Mengão aceitou a proposta do Botafogo pelo lateral direito. Contudo, o atleta segue priorizando uma transferência para o Corinthians. De acordo com a informação do jornalista Vene Casagrande, Mateuzinho segue dando prioridade ao Corinthians ao invés do Botafogo. Dessa forma, o lateral direito do Flamengo vai aguardar até esta segunda. Isso porque o atleta espera que o time paulista iguale a proposta do time carioca e chegue a um acordo com o Flamengo. O Flamengo exige o mesmo valor por Mateuzinho, tanto para o Botafogo quanto para o Corinthians. O clube rubro-negro pede 4 milhões de euros por 60% dos direitos econômicos do atleta de 23 anos. Contudo, no Corinthians seriam 2,5 milhões de euros fixos, mais 1,5 milhões de euros em metas. Já o Botafogo, a proposta seria 4 milhões de euros de maneira fixa, ainda segundo Vene Casagrande. O Flamengo aceitou a proposta do Botafogo por Mateuzinho no último sábado. Após uma reunião entre Rodolfo Landim, presidente do clube rubro-negro, e John Textor, dono do adversário, a equipe alvinegra ofereceu 21 milhões fixos por 60% dos direitos econômicos do atleta, o que foi aceito imediatamente. O Corinthians teve a proposta de empréstimo em uma temporada aceita pelo Flamengo. Mateuzinho viajou para São Paulo, treinou com os novos companheiros, mas a equipe paulista exigiu uma taxa de vitrine, além de outros pontos. A contraproposta foi negada pelo time rubro-negro. Sendo assim, o atleta de 23 anos retornou ao Rio de Janeiro. Então, situação indefinida de Mateuzinho no nosso Mengão. O Corinthians fez uma proposta, o jogador até viajou para assinar contrato com o clube paulista, só que houve impasses e ele teve que voltar e até já disputou uma partida pelo Campeonato Carioca. Dessa forma, Mateuzinho segue no Flamengo, mas ontem, John Textor, o dono do Botafogo, se reuniu com o presidente do Flamengo nos Estados Unidos e formalizou uma proposta que, no caso, seria o que o Flamengo está pedindo por Mateuzinho, 21 milhões de reais. De imediato foi aceita. Agora, o Flamengo notificou o jogador, como também o seu staff, que a proposta está em mãos. Cabe ao atleta aceitar ou não. E hoje foi informado que o jogador vai esperar até amanhã para ver se o Corinthians irá cobrir a oferta. No caso, teria que pagar o mesmo valor, só que de maneira fixa. A proposta do Corinthians seria um pouco flexível. Pagar um valor e mais outro de maneira de metas batidas. Isso seria um pouco ruim para o Flamengo, já que teria que esperar essas metas serem batidas para alcançar os valores de 21 milhões de reais. Portanto, o Botafogo chegou um pouco mais próximo aí do que o Flamengo está pedindo. Agora está nas mãos de Mateuzinho e penso eu que o Corinthians não irá cobrir a oferta, muito menos se igualar a esses valores. Então, Mateuzinho deve se transferir para o Botafogo, já que no Flamengo ele não terá espaço. Hoje o titular da posição é Varela e a segunda opção está sendo Wesley. Mateuzinho seria uma terceira opção
né? E se ele ficar no Flamengo, vai se desvalorizar sem jogar, vai prejudicar a própria carreira. Portanto, penso eu que se o Corinthians não igualar a oferta, Mateuzinho estaria saindo para vestir a camisa do Botafogo. E ainda sobre o mercado da bola, jornalista do Rio Grande do Sul cravou acerto de Gabigol com o Grêmio, isso mesmo. Gabigol que tem contrato com o time carioca até dezembro de 2024. E para se transferir para qualquer uma outra equipe, o seu time teria que pagar a multa rescisória, que é considerada um pouco alta. O jornalista Pedro Ernesto falou ao vivo no microfone da Gaúcha sobre um acerto entre Grêmio e Flamengo pela contratação de Gabigol, que está em pré-temporada nos Estados Unidos. Ele afirmou com todas as letras que Gabigol tem um acerto encaminhado para contratar Gabigol. Segundo ele, o jornalista, o Imortal pagaria 30 milhões pelo atacante do Flamengo. Além disso, o jogador receberia mais de 2,2 milhões de reais de salário. Sem revelar o tempo de contrato, o jornalista bancou que tinha detalhes e que estavam em acertos finais. A minha fonte manda dizer que há um acerto encaminhado, em que o Grêmio paga 30 milhões ao Flamengo e o seu salário do jogador será de 2,2 milhões de reais por mês. Só não tenho o tempo de contrato, disse o jornalista nesse sábado. Poucas horas depois da notícia começar a repercutir bastante nas redes sociais, o próprio Pedro, que está no Beira-Rio, narrando o jogo do Internacional, leu uma mensagem que o presidente Guerra enviou. Eu não sei qual tua fonte, mas estou realmente muito surpreso, pois eu posso te garantir que nunca aconteceu absolutamente nada pelo Gabigol, iniciou o presidente. Não podemos fracassar por algo que nunca tentamos. Tens a minha palavra de pai, de homem e de presidente, concluiu a mensagem que o presidente enviou ao jornalista. Outros jornalistas informaram que a direção do Grêmio deixou claro de uma vez por todas que em nenhum momento conversou sobre uma contratação de Gabigol. Ele tem contrato até dezembro. Com um time alternativo na noite desse sábado, o Flamengo empatou com a Portuguesa em 0-0 na Arena das Dunas, no Rio Grande do Norte, pela quarta rodada da Taça Guanabara. O elenco principal está em pré-temporada nos Estados Unidos e também ficou no empate, mas em 1-1 contra o Orlando City. Mais uma vez, os reservas e jogadores da base atuaram pelo estadual. O Flamengo, com um resultado, chegou aos 5 pontos conquistados e aparece na 7ª colocação do Campeonato Carioca, precisando de uma recuperação nas próximas rodadas. O rubro-negro vira a chave para a 5ª rodada da Taça Guanabara. O próximo confronto será contra o Sampaio Corrêa nesta quarta-feira, às 21h30, no Mangueirão, em Belém. A tendência é que os titulares retornem ao Carioca. Portanto, aí é tudo mentira, né? Tudo não passa de especulação sobre essa possível saída de Gabigol para o Grêmio. E, inclusive, o presidente do Grêmio notificou o jornalista que deu informação dizendo que não existe nada. Infelizmente, esse impasse de Gabigol com o Flamengo na sua renovação de contrato faz com que muitas especulações o coloquem em outras equipes. Mas o que de fato vai acontecer é que o atleta vai permanecer no Flamengo por mais uma temporada. Se não renovar o seu contrato, aí já é outra história. Mas, confirmado, o Gabigol permanece no Flamengo até o final deste ano. E aí, nação rubro-negra, Gabigol merece renovação de contrato? Participa aí e deixa a sua opinião nos comentários.